Sejam bem-vindos a mais um podcast Decodificando Infâncias. Estamos aí numa série de vídeos abordando o assunto comunicação entre pais e filhos. Hoje o nosso tema é quando a comunicação vira autoritarismo ou permissividade, ou seja, quando a gente sai do modo equilíbrio e vai para uma das pontas extremas. Seja bem-vinda, Elis! Oi, Isa, obrigada! Então, para a gente começar, vou pedir para você caracterizar para a gente o que seria uma comunicação autoritária entre pai e filho. Tá. Pensa na condição, para exemplificar para os pais em casa, de uma maneira bastante simples. Então, a gente está falando de algo que é mandado. Você vai fazer, acabou e pronto. Então, não existe acordo. Eu não dou um motivo para ouvir essa criança, para que ela possa ser respeitada, às vezes dentro de alguma condição que ela esteja vivenciando ou sentindo, tá? Então, é a regra imposta sem qualquer tipo de negociação. Show! Quais são os impactos que nós conseguimos observar tanto na relação como nessa criança, adolescente, quando existe esse meio de comunicação dentro de casa? Bem, primeira coisa vai ser o enfrentamento, tá? Sim. Pode ser que ocorra o enfrentamento, mas pode ser que ocorra também a esquiva, onde esse filho, essa filha vão se afastar com mais facilidade do pai e da mãe. Sabe aquela questão das barreiras invisíveis? Sim. Então, é nesse momento que muitas vezes elas acabam começando a se formar até o ponto de que eles ficam distantes de uma comunicação clara e efetiva. E aí, nesses casos, é interessante também, se você não assistiu o nosso podcast anterior, nós falamos sobre laços, né? Então, trouxemos outros pontos de vista relacionados aí à comunicação. Então, convido vocês a dar uma olhadinha, tá bom? E dentro da permissividade, eu acredito aí como terapeuta que é uma das maiores questões que a gente vê hoje em dia na relação entre pais e filhos. Como que nós poderíamos identificar? Quais seriam as características nesse caso? Tá. A permissividade, ela tá muito atrelada à condição da ausência da segurança. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. O que é, de verdade, a permissividade? Muitas vezes, ela pode até ser classificada como negligência, tá? Porque filho e filha não entendem o que é seguro, eles entendem o que é interessante para eles naquele momento, sem que eles entendam o depois, né? Que é o evento posterior à ação que eles executaram. E isso pode ser um momento prejudicial. Então, é o grande detalhe, que é a pegadinha que a gente chama aí na brincadeira de pulo do gato, tá exatamente nessa questão. Então, aí nós apresentamos exatamente os opostos. Enquanto os pais, eles são ali os responsáveis, os ditadores de todas as regras e regras que não possuem nenhum diálogo para decisão, temos aí a permissividade, onde o oposto ocorre, os filhos que ditam as regras e escolhem quando e o que fazer, sem que haja aí uma intromissão por parte dos pais nessa tomada de decisão. Exato. Como que a gente consegue, então, dentro disso, diferenciar quando existe uma comunicação saudável, onde os pais eles assumem um papel equilibrado dentro dessa relação, e quando existe esse desequilíbrio, independente de qual lado for? Tá. Quando a gente fala de autoritarismo, eu tenho que entender que autoritarismo não é autoridade, tá? Sim. Autoridade é liderança, é incentivo, é apoio, é encorajamento, isso é autoridade, tá? Então, o filho ou a filha, ele vai respeitar o pai pela forma de autoridade que ele possui, que é o tipo de liderança, vamos dizer dessa forma, tá? Enquanto o autoritarismo é a forma mandada. Não existe acordo, ela não é negociável. Então, esse é o grande detalhe. Não existe escuta. Na condição de permissividade, está muito atrelado mais para a fase da negligência. Então, quando a gente brinca
modo de falar entre esses dois, nós estamos dizendo que há um distanciamento onde eu fico tão saturada, dependendo daquilo que o meu filho vier me trazer, que eu já expliquei, que eu acabo punindo ele se eu for uma pessoa autoritária, voltado para o autoritarismo. Agora, se eu for uma pessoa permissiva, portanto, negligente, né? Eu estou dizendo, em outras palavras, que faz, pelo amor de Deus, eu já não suporto mais. Então, não me enche. Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, é que eu acabo promovendo naquela criança ou naquele adolescente uma mudança comportamental significativa. E isso vai ter impactos tanto dentro do ambiente familiar, que é na rede familiar propriamente dita, com mudanças de comportamento geralmente negativos, como também no ambiente social menor, que é a escola. Sim. E o que isso quer dizer, em outras palavras? A criança ou o adolescente começa a achar que ele pode mandar. Mas mandar em quem? Mandar nele, mandar na vida dele. Ele toma as decisões por ele. Portanto, ele não tem estado emocional e nem intelecto formado de maneira clara para tomar decisões assertivas. Então, ele sempre vai tomar decisões baseadas no campo emocional, que vai levar a ele diversos tipos de prejuízos cognitivos e sociais, né? Sim. Isso é bastante complexo, porque vai haver um desequilíbrio. Sim. E hoje em dia, dentro do campo terapêutico, a permissividade é um dos pontos que a gente mais enxerga, né? Isso. Exatamente por conta da diferença da criação. Antigamente era uma criação muito mais autoritária, né? E por vezes mais agressiva também. E hoje os pais hoje, que foram as crianças dessa época, entenderam que essa forma não funciona. Isso. Vamos tentar uma outra forma, e acabaram indo para o outro extremo, onde na verdade eles não conseguem impor limites e regras claras para essas crianças, né? Exato. Quando que a gente consegue então diferenciar essa educação mais positiva, baseada em um diálogo, para permissividade? A partir do momento que a gente trabalha em uma condição democrática. Primeiro, a gente tem que entender que a criança e o adolescente não têm um estado de consciência totalmente desenvolvido para tomar decisões para ele, aonde ele está, e que essas decisões venham a trazer um estado de desenvolvimento assertivo. Então, esse é o grande detalhe, tá? Então, para isso tem que haver o manejo ou o direcionamento de adultos. Esse adulto, no contexto escolar, a gente está falando da professora. No contexto familiar, a gente está falando do pai e da mãe, ou de responsáveis por essa criança ou por esse adolescente. Para quê? Para oferecer para ele um reconhecimento sobre a própria decisão, baseado que essa decisão é uma decisão assertiva, que estabelece vínculo de segurança, que estabelece vínculo de conforto, porque se caso der errado, essa criança ela tem o apoio substancial ali da própria família ou até mesmo da escola, né? Perfeito. E como que nós podemos trazer estratégias para os pais que nos assistem? Vamos trabalhar por etapas, então. Então, no caso da comunicação voltada mais para o autoritarismo, quais estratégias esses pais podem começar a adotar de uma maneira mais simples para conseguir equilibrar essa relação? Primeira coisa é aquilo que nós já havíamos dito em episódios anteriores, tá? Mas só para dar uma reforçadinha aí, a gente está falando de uma condição em que o adulto ele precisará se fazer criança. Não existe adulto sem ter sido criança. Se ele viveu isso na vida dele, ele vai sofrer diversos tipos de impactos negativos. Isso vai promover regressões significativas na ordem pessoal dele. Tá? Dito isso, nós estamos falando que temos que trazer essa criança para um campo de acolhimento. Sim. E com base neste acolhimento, aí sim, eu trago uma linguagem exemplificada e com exemplos para que essa criança possa, pelo nível de maturidade emocional e intelectual dela e até mesmo racional, ela conseguir processar e ter uma tomada de decisão, porque aí a gente está falando do outro lado, né, do cérebro, do lado do hemisfério esquerdo, onde essa criança poderá decidir
E aí sim, ela ter condições de tomar uma decisão. Você me fez até recordar uma situação em que uma mãe de 3 filhos, né? Ela disse: quando eu era adolescente, os meus pais decidiram a minha carreira. Hoje ela é uma pessoa com uma carreira sólida no mercado de trabalho, mas ela disse que não dará a mesma possibilidade aos filhos porque ela sentiu que aquilo foi uma imposição. E por ter sido imposição, a gente está falando de autoritarismo. Mas, e que ela não dará a mesma condição aos filhos a nenhum dos 3. O que eu quero dizer com isso é que haverá um erro, portanto, um estado de negligência. Como que essa criança vai tomar uma decisão assertiva para a vida dela se ela não tiver conhecimentos sólidos? Por isso é tão importante a questão da autoridade enquanto liderança, mas para que isso aconteça, a gente está falando de uma condição mais democrática, de escuta, de identificação, né? Então, é saber equilibrar. Então, seria permitir tomada de decisões dentro do possível estabelecido pela família. Então, a família consegue ali estabelecer, vamos num exemplo simples. E hoje a gente vai comer um fast food. Você quer um McDonald's ou você quer um Burger King? É uma situação que já vai acontecer, independente da vontade da criança ou não, foi uma decisão dos pais, e que a tomada de decisão, existe uma tomada de decisão por parte da criança. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio. Isso. Só que aí a gente pode até fazer um acréscimo, tá? Porque quando chega lá na tomada de decisão efetiva, quase sempre essa criança ela é dominada pelo campo emocional. E aí a gente tá falando de questões sensoriais. Sim. Porque a gente tá falando do visual, do auditivo, do olfativo, do sinestésico, porque tudo isso acaba mexendo com o campo emocional dessa criança. E essa criança ela pode se tornar desregulada. Então vamos supor que saímos aí para fazer uma alimentação e vamos utilizar-nos de uma praça de alimentação de um shopping qualquer. Diante da mudança de ambiente e pelo excesso de cheiros, pelo excesso de movimentação que a gente tem nesse campo visual, essa criança ela já não quer mais um Burger King nem um McDonald's. Ela quer ir brincar na Playland. Sim. Ela quer um lanche mais rápido e que a mãe ou o pai ponha na boca dela. E às vezes essa criança ela tem autonomia para alimentar-se por si só. Mas ele não quer, então ele começa a desregular-se. Então ele começa a chorar, a se irritar, a ficar bravo. A mãe e o pai já haviam feito um combinado, então eles começam a se estressar porque eles não querem se sentir envergonhados pela situação. Um dos dois, nesse sentido, deverá trazer essa criança para o canto do acolhimento, então buscar um espaço e sentar. Não adianta ficar em canto reservado e punir essa criança. Sim. Essa criança vai se sentir constrangida e desrespeitada. E ele não vai entender o que está acontecendo. Então, esse pai, essa mãe toma uma iniciativa, traz essa criança para o acolhimento, que é o seio do calor paternal, maternal, e fala para essa criança: olha, você lembra que em casa a gente combinou isso? Ou isso, e cita as possibilidades que foram combinadas e acordadas previamente. Então, isso tem que estar claro para a criança, porque ela se perde, tá? Ela não tem maturidade para sustentar. Então, por isso que isso tem que ser resgatado a título de memória, para a gente trazer uma construção efetiva e afetiva. E dentro dessa abordagem, ele fala: você quer? Você topa? Vamos fazer assim? Senão a gente vai embora. E aí você vai ficar sem seu lanche, a gente vai ficar sem comer. Então existe uma punição por conta daquilo. Existem limites claros, né, para essa criança. Então tem que estabelecer. Então assim, não é porque eu combinei, que eu fiz um combinado previamente, antes de sair de casa, vamos supor, dessa forma, em que eu chego no ambiente público e essa criança, ela se desregula por conta desse sensorial tão ativo, e aí eu volto e puno essa criança de alguma forma, porque eu também estou punindo a família. Então, não, eu tenho que estabelecer para que isso esteja muito claro e compreensível. Se não for compreensível, que seja entendível, né? Na linguagem dessa criança. Portanto, a escuta tem que ocorrer. Sim. Tem algum caso que você se recorde que nós conseguimos aí dar como exemplo
que traga aí esse equilíbrio? A família tinha um caso mais autoritário ou permissivo e nós conseguimos encontrar um equilíbrio? Sim. Nós tivemos um caso, é uma criança autista, tá? Na época, hoje já é uma adolescente autista. E essa criança, quando ele andava na rua, ele gostava muito de comer lanches de rua. Tá? Então, um cachorro quente, um lanche na padaria da esquina. E, curiosamente, naquele dia, após a terapia, então aquilo virou um vício para a família, sempre que levava essa criança para a terapia, ao sair dali, levaria essa criança para comer um lanche de rua. Vou colocar nessa possibilidade, já que não se referia a um estabelecimento fechado, como dentro de um shopping, por exemplo, tá? Então, essa criança, ela associou a terapia ao lanche. E houve um dia que dentro desse combinado eu comecei a estabelecer, olha família, vamos começar a mudar esta dinâmica, porque essa criança vai vincular a terapia ao sensorial, que é o alimentar-se. Então aquilo, a alimentação posterior à terapia, a recompensa dela, então o sistema dopaminérgico dela a gente vai estar elevando. O que vai acontecer no dia em que por acaso essa família não conseguir cumprir, porque pode ocorrer N situações, daí pode ser uma reunião, um encontro, até mesmo não ter o recurso financeiro para comprar o lanche, essa criança não vai compreender, mesmo sabendo que essa criança possui uma escuta de qualidade, mas ela não vai se fazer ser entendida, então ela vai se desregular. Foi exatamente o que aconteceu. Essa criança se desregulou, ela entrou em crise na rua, onde ela viu um poste e ela bateu a cabecinha dela, tá? Foi uma forma de autolesionamento, de agressividade. Ela acreditava que tudo aquilo de não comer o lanche tinha a ver com ela, porque ela não tinha ido bem na terapia, então a terapia levou a culpa. Na sessão seguinte, essa criança não queria entrar, porque a terapia virou um campo aversivo. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir na casa, fazer um acolhimento com essa criança. Eu não levei lanche, tá, gente? Só pra ficar claro. O lanche não foi, mas a família fez um bolinho lá para depois da terapia, e aí a gente aos poucos foi tirando isso para que essa criança entendesse que a terapia por si só já tem que representar um sistema dopaminérgico, de sistema de recompensa, um sistema de prazer, para que essa criança queira avançar. A gente está falando de um caso em que eu tenho um TEA, eu tive aí um TEA de nível 1, sem comorbidades, portanto, sem associação de nenhum outro transtorno. Era caracterizado antigamente pela DSM-5. Para quem não sabe, DSM-5 é o Manual de Saúdes Mentais, tá? Reconhecido no mundo todo. Onde essa criança, ela era o antigo Asperger, tá? Isso mesmo. Mas ela não tinha comorbidade. Curiosamente, pela pouca idade dela, não havia desenvolvido ainda. Hoje essa criança é uma criança que possui diversos tipos de habilidades, é uma adolescente, mas nós tivemos que utilizar-nos de diversos passos para poder tirar essa questão de mudanças de estratégia. Então, às vezes, a gente tem que mudar. Eu negligencio de um lado, porque eu quero fazer o agrado, Sim. E por outro lado, eu acabo punindo, então, com a questão do autoritarismo. Então, eu tenho que ter o equilíbrio. Então, para isso, eu tenho que negociar. Por isso é tão importante a questão da linguagem democrática, tá? Sim. É a escuta e a fala, portanto, uma negociação. E quando se trata de autista, a gente está falando de uma rotina bem elaborada, bem desenvolvida. Sim. A flexibilidade não é uma coisa muito aceita por eles, tá? Então, eu trouxe um caso para a gente poder entender onde rui aí com uma quebra de rotina. Sim, exatamente. Tá? E nessa quebra de rotina, é claro que essa criança vai desregular. Ah, tá, Elis, mas há um outro caso em que nós temos um caso de criança típica, vamos dizer desta forma. Sim, houve um outro caso, mas a condição se tornou um pouco mais agressiva porque essa criança começou a mudar o comportamento dela dentro de casa, não necessariamente ela mudou na rua. Ela ficou emburrada na rua,
porque não houve o combinado e por algum motivo, tá? Talvez até por forma punitiva da família, mas quando chegou em casa, essa criança falou assim, então tá bom, já que é desse jeito, então já que eu não me comportei bem, então eu vou ser o melhor em não me comportar bem em todas as outras situações. Então ele começou a negligenciar as lições, ele começou a negligenciar as oitivas, que eram os mandos dos pais, as solicitações familiares, e ele mudou o comportamento de uma maneira excepcional, vou usar essa linguagem, tá? Foi extremamente nocivo para ele, para a gente poder entender aonde estava o gancho e como foi pego, onde estava o pulo do gato. Exatamente dentro de uma das sessões terapêuticas, porque aí, como essa criança mudou muito e apresentou diversos mecanismos de regressão, eu tive que reunir-me com a equipe escolar, fiz sessões domiciliares para a gente poder entender o que havia acontecido com essa criança, até que essa criança, em um momento de brincadeira, sentado no chão, que é o momento do solo, o contato com a realidade, ele falou, olha, tia Eli, teve um dia que aconteceu isso, e essa criança relatou, e ali ela chorou bastante, e aí entendemos que ele poderia ser a ponta do iceberg, ou talvez ele inteiro, pra gente poder trabalhar com mais carinho, com mais acolhimento. Então, nesse momento, eu trouxe a família, olha, família, tá acontecendo isso, vamos mudar a dinâmica para um estado de comunicação mais democrático, sem negligenciar, sem punir, porque aí a família ficou transitando. Sim. Ora era muito autoritária, ora era muito permissiva, e não sabia. Desequilíbrio reinou, né? Exato. Então, assim, tá, a criança desregulou a família ou foi a família que desregulou a criança? Sim. Tá? E isso foi reverberado em todos os outros campos, porque a mãe ficou desregulada no ambiente de trabalho, o pai ficou desregulado no ambiente de trabalho, o casal passou a se atritar com mais facilidade, e a criança era motivo de cobrança escolar para com os pais. Tá? Então, a gente tá falando de um caso que virou assim... Um negócio estratosférico. Virou literalmente a casa de ponta cabeça, Totalmente. Mas por quê? Porque muitas vezes nós, como pais, como mãe, a gente quer colocar para o nosso filho uma fala no sentido não literal. Sim. Mas essa criança ela vai entender pela própria literalidade. Olha, você é um péssimo filho porque você não me entende. Então, olha, foi uma fala que na época a mãe utilizou com essa criança, e essa criança, ela entendeu, então já que eu sou um péssimo filho, então tá bom, então você é o pior péssimo filho. É uma coisa meio maluca, mas foi exatamente o que aconteceu com ele, porque ele falou, agora eu vou provar que eu realmente sou ruim naquilo, vou ser eu mesmo. Mas ele fazia aquilo ao contragosto, ele sofria, obviamente, ele estava gritando, aquilo era o momento dele utilizar-se de uma linguagem não verbal para falar onde estava doendo, né? Sim, era um pedido de socorro dele, né? Exato. Então, nós podemos aí definir como um estilo de comunicação saudável uma junção entre o afeto e os limites claros. Isso. Essa criança, ela tem que ser ouvida. A gente precisa entender o que se passa, mas também permitir que essa criança tenha segurança em saber que existem limites e que esses limites são entendíveis para ela. Ela consegue compreender quais são os limites que essa criança possui. Exato. Só que é aquele detalhe, sabe, Isa? Se a mãe der uma regra, der uma ordem, der um limite, que ele tenha que ser estabelecido de maneira muito clara. E o pai, por sua vez, não poderá interferir. Interferir é rasgar, é cortar aquela regra que a mãe estabeleceu com o filho naquele momento, ou vice-versa. O pai estabeleceu uma regra clara e a mãe vai lá e interfere. Porque aí é interferir, Sim. e interferir tem a ver com esse corte, né? E aí, o que acontece? A criança, ela começa a brincar com um e com o outro. Aquele que põe a sardinha pro meu lado vai ser exatamente aquele lado que eu vou puxar, que eu vou querer fazer, que eu vou querer agradar. Então, essa criança vai virar... A gente pode usar como exemplo um episódio que teve lá no Todo Mundo Odeia o Chris, todo mundo conhece, né? Em que os irmãos do Chris, eles faziam exatamente isso com os pais. Então...
o pai cedia tudo pra filha e a mãe cedia tudo pro filho. Vou lembrar os nomes? Não vou, gente, mas eles faziam essa jogada, eles observaram isso e começaram, mãe, posso comprar sorvete? Não, não pode. Ok, ia lá no pai, posso comprar sorvete? Claro, toma aqui o dinheiro, ó, vai lá, compra seu sorvetinho. E isso começou a gerar atritos entre o casal. Porque ela falava, não, mas eu não deixei ela tomar sorvete. Por que ela tá tomando sorvete? Ah, mas foi porque meu pai deixou, né? Então, ter essa comunicação entre os pais Exato. também é muito importante. Para que os dois andem na mesma direção e com o mesmo sentido. Para um nunca tirar o poder de mãe e de pai do outro. Exatamente, Isa. Né? Então... que mensagem final você quer deixar aí para os nossos pais, para os nossos ouvintes com relação a uma comunicação saudável? Bem, nós sabemos que criar memórias é algo extremamente importante. Para criarmos memórias, nós precisamos de tempo com qualidade. Não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de qualidade, com dedicação, com escuta, com esclarecimento, com metas, com objetivos, mas isso pode ser em conjunto, portanto, dentro da base familiar. Isso fará com que haja uma aproximação de todos os pares, portanto, de toda a família, e esse resulte numa construção de uma nova modelagem, portanto, uma abordagem significada ou significativa em amor, em acolhimento, afeto e respeito, está baseada numa oitiva, no esclarecimento, portanto, num processo de escuta de qualidade e também num processo de identificação das dores e respeito a essas dores, porque a gente nunca pode limitar a dor do outro, né? A gente não está passando por ela. Perfeito. Então, por aqui nós encerramos o nosso programa de hoje, Decodificando Infâncias. Esperamos vocês em breve. Se você não assistiu os episódios anteriores, que também trouxemos aí elementos voltados para a comunicação, convido vocês a assistirem, tá bom? E nos vemos em breve em um próximo programa. Tchau!